Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos ao vivo, dia 6 de maio de 2026, 5 horas da tarde, nos canais ICL Notícias. Eduardo Moreira, da nossa rede que transmite os programas do ICL Notícias. Você não errou de horário, sou eu, William De Luca, ao vivo com vocês, substituindo na árdua missão de substituir Rodrigo Viana nesses diazinhos que ele tirou de férias. Até a semana que vem estarei aqui na companhia de todos vocês, no ICL Urgente, para falar do que mais importante aconteceu no Brasil e no mundo nas últimas horas, juntos até às 5h30 da tarde. Quem está fazendo companhia para mim e para vocês nessa quarta-feira é ele. Conseguiram colocar dois palmeirenses juntos apresentando o programa do ICL. Bruno Concílio, boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, que eu estou de olho aqui no chat. Vamos nessa, William. Ô Bruno, o like é muito importante, a gente tem pedido em todos os programas, porque a gente tem o algoritmo das redes sociais, que ajuda o programa a chegar mais longe. Por isso a gente pede o like. Então já está chegando, já curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, mas deixa o seu like, que é importante demais para a gente. E hoje, aqui no ICL Urgente, a gente vai estrear também a enquete no chat. Nos outros programas, vocês sabem, a gente já está fazendo, mas hoje a gente vai estrear aqui no Urgente nossa primeira enquete, e a enquete é sobre Daniel Vorcaro, que é o tema de abertura do programa de hoje. Quem estará na delação de Daniel Vorcaro? Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira ou Davi Alcolumbre? Tem um nome aí que tá fácil, mas quem além estará na delação de Daniel Vorcaro, que é o tema que a gente vai abrir o ICL Urgente nessa quarta-feira. Vote aí na enquete, até o final do programa eu trago o resultado dos votos de vocês nos nossos canais. Vamos começar falando sobre esse tema então, porque tem uma bomba relógio em Brasília. A defesa do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, entregou uma proposta de delação premiada à PGR e à Polícia Federal nesta semana. Agora o conteúdo vai ser analisado pelos investigadores, que podem fechar um acordo, pedir acréscimos ou simplesmente rejeitar a proposta de colaboração. Dias antes, tanto a PF quanto a PGR já tinham avaliado uma proposta feita pelo Daniel Vorcaro, mas consideraram as informações insuficientes e pediram mais informações para poder formalizar a proposta. Em resposta, anexos com o conteúdo da delação foram entregues pela defesa do Daniel Vorcaro e vão ser analisadas nas próximas semanas. A defesa do banqueiro participou na segunda-feira de uma reunião com a PGR e a PF, onde entregou um arquivo com a descrição dos conteúdos, que são os termos da delação, separados por conteúdo, pelos detalhes de cada uma dos trechos dessa delação. Mas talvez o acordo com o Daniel Vorcaro não vá para frente, Bruno. Conta pra gente. William, se o Vorcaro quiser escapar dessa, ele vai ter que abrir o bico e o bolso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já sinalizou que só vai aceitar esse acordo de delação premiada caso o banqueiro devolver todo o dinheiro desviado por meio de corrupção. Vale lembrar que agora os anexos da proposta de delação serão analisados pela PGR e pela Polícia Federal. E caso haja avaliação de que Vorcaro contribuiu de fato nas investigações, a homologação será analisada pelo relator do caso no STF, o ministro André Mendonça. E para o Supremo, a devolução do dinheiro terá que ser feita imediatamente, com ressarcimento monetário do que Vorcaro tiver em mãos. Além disso, valores que estejam no exterior, em offshores, por exemplo, terão também de ser devolvidos, William. Eu mesmo. Bruno, eu não vou te chamar de Laura não, viu? Relaxa. Bruno, você sabe que falar até papagaio fala, né? Então, o papel aceita qualquer coisa. O Vorcaro pode dizer o que ele quiser na proposta de delação, mas para ser válida, a delação tem que ser comprovada. Então os investigadores vão pegar os documentos agora, a delação do Vorcaro, e analisar, e o prazo, a expectativa dos investigadores é que isso leve até 2 meses para acontecer. E aí, como eu falei no começo do programa, a PGR e a PF vão decidir se aceitam a proposta de delação ou não. E a gente falou no começo do programa, inclusive
tema da nossa enquete, sobre quem estaria nesse processo de delação do Daniel Vorcaro, porque vários nomes têm sido cogitados desde que as primeiras denúncias foram feitas contra o Daniel Vorcaro. Segundo a apuração da CNN, o Daniel Vorcaro narra datas, horários e cidades sobre os encontros, reuniões, festas e viagens com políticos. Segundo interlocutores com acesso às informações, há citações diretas a políticos da direita, da esquerda, mas o grosso dos nomes são nomes do centro. Se a gente tem muita gente com medo de entrar, Bruno, tem gente que já tem certeza que vai estar de fora, né? William, segundo a apuração da CNN, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro não serão citados na delação premiada de Vorcaro. Inclusive, nenhum dos atuais pré-candidatos à presidência deve aparecer no material, ou seja, Romeu Zema, Caiado e Aldo Rebelo também devem ficar de fora. Apesar da ausência dos atuais pré-candidatos, um ex-candidato à presidência que hoje se encontra inelegível deve ser mencionado em um dos anexos da delação. De acordo com as informações apuradas, esse ex-candidato não está preso, ou seja, essa figura não deve ser Jair Bolsonaro, mas quem sabe, né, William? E aí, Bruno, fica um jogo de adivinha, né? Nessa apuração da CNN aí, ok, é um ex-candidato à presidência que está inelegível, mas que não está preso. Eu fiquei pensando, quem é um candidato à presidência que está inelegível e não está preso? Eu não consegui lembrar de nenhum nome. Se vocês no chat aí, o Bruno vai acompanhando o chat, se vocês lembrarem de alguém, porque a gente pesquisou aqui e não conseguiu lembrar de ninguém. Nenhum nome que tenha sido candidato à presidência e que tenha ficado inelegível e não está preso. O nome óbvio é o nome de Jair Bolsonaro, mas aparentemente não é o ex-presidente Jair Bolsonaro que está inelegível e que está preso. Falando em bolsonaristas, falando na extrema-direita, vamos falar sobre os baderneiros que foram condenados, sem salário e sem mandato por 2 meses. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados votou ontem um parecer que recomenda a suspensão no mandato de 3 deputados parlamentares da oposição, da extrema-direita, da base bolsonarista. A medida remete a um episódio que vocês estão vendo aqui atrás de mim, quando os bolsonaristas ocuparam a mesa diretora da Câmara dos Deputados, impedindo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ocupasse fisicamente o espaço da presidência, numa tentativa de impedir que a sessão começasse. Isso aconteceu com um manifesto, um protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma forma de pressionar os deputados pela votação da proposta da anistia. Vocês estão vendo as imagens aqui, isso aconteceu no dia 6 de agosto do ano passado, de 2025. Quase um ano depois dessas imagens lamentáveis, que a gente esperava que as imagens rendessem aos deputados, a todos que estavam nas imagens, é fácil identificar, né? A gente viu vários aqui, rendessem punições graves. Não foi o que aconteceu. Os deputados Marcos Polon, Zé Trovão e Marcel Van Hatten foram os únicos punidos com uma pena de 2 meses de suspensão. Eles ficarão proibidos de votar em matérias, exercer qualquer atividade legislativa e vão ficar sem receber salários, verbas de gabinete e emendas parlamentares. Mas o afastamento não é imediato. Claro, os deputados podem recorrer da decisão à Comissão de Constituição e Justiça e a decisão final vai ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Vocês viram as imagens aqui e essas imagens parecem que rendem bem mais do que isso para os deputados, mas ficou barato. De todos os que participaram, só 3 punidos. E mesmo assim, com uma punição tão pequena ante os acontecimentos, teve parlamentar que chorou. Vamos ver. Ao meu redor existem famílias. Eu tenho funcionários que começaram a vida de casado agora e que depende desse salário para manter o seu aluguel, sua comida dentro de casa. E é o que me faz às vezes ter vontade de desistir da política, sabia? Isso aqui é uma perseguição política. Por mim eu tinha ido embora, eu queria ter ido embora mais cedo hoje, nem participado. Participar remotamente. O Brasil se acostumou com a injustiça, cara. Alexandre de Moraes faz o que quer nesse país e o parlamento está dando mais uma vez. Mais uma vez o parlamento está deixando com que as ações do STF, injustas, se reverberem aqui nessa casa. Porque isso aqui é injustiça. Não existe lei de precedentes anteriores para nos julgar tal. Quase 20 famílias que vão ficar 2 meses sem ter como colocar sustento dentro da sua casa. Pessoas que se dedicam ao meu mandato, se dedicam ao catarinense para entregar o melhor. Feriu a minha alma de morte hoje. E hoje está sendo o pior dia da minha vida. Nem a minha prisão foi tão dolorosa como hoje.
E eu preferia voltar pra cadeia hoje. O parlamento hoje tá fazendo uma injustiça. Uma das maiores que eu já vi na minha história, com pessoas que não mereciam isso. Ô Zé Trovão, se é por falta de adeus, boa viagem. Não me parece que o seu mandato parlamentar vai fazer qualquer falta à Câmara dos Deputados. Mas se é isso que lhe incomoda, se é a ausência que você fará no Parlamento Brasileiro, não se preocupe, não fará nenhuma falta. Um baderneiro como você, que ocupou junto com outros deputados a mesa diretora da Câmara para impedir o acesso do presidente e o início dos trabalhos, não fará falta nenhuma. Os deputados, como eu falei, vão poder recorrer da decisão. E a gente vai continuar acompanhando nos próximos meses se realmente eles serão punidos. Teve deputado aí que fez menos e foi punido com mais tempo, hein, de suspensão. Enquanto os bolsonaristas estão aqui chorando pelo leite derramado, tem gente que está trabalhando. Nesse caso, o presidente Lula. O presidente Lula embarcou nesta quarta-feira para os Estados Unidos, onde vai se encontrar com sua contraparte estadunidense, o presidente Donald Trump, para uma conversa no Salão Oval amanhã. Os dois devem conversar sobre vários assuntos, entre eles o PIX, as terras raras, a guerra no Irã, a classificação de grupos criminosos brasileiros como facções terroristas, muitos assuntos. Entre esses assuntos, o presidente Lula deve abordar um tema muito importante com Trump, Bruno. Que tema é esse? William, quando o presidente Lula entrar no Salão Oval nesta quinta-feira, a sua missão será apenas uma: desenhar um pacto de não intervenção nas eleições. Segundo a apuração do jornalista Jamil Chad, no portal do ICL Notícias, a prioridade da diplomacia brasileira é a de defender a democracia do país contra ataques externos. Além disso, a coluna também apurou que não há previsão de um anúncio de acordos ou lançamento de projetos comuns. Por enquanto, a meta é de manter aberto o canal entre os dois líderes e desmontar eventuais espaços para ataques contra a soberania brasileira, ou seja, desmontar o lobby bolsonarista que atua no governo Trump. Por fim, Lula também vai levar a mensagem de que classificar grupos criminosos brasileiros como terroristas não se justifica e rebater as investigações comerciais contra o país, William. Bruno, na voz de Flávio José, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se tratando de Donald Trump, um encontro com Lula vai seguir um roteiro pré-determinado, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Esse é o grande ponto dessa reunião. As reuniões com Donald Trump são sempre imprevisíveis. A gente não sabe onde elas vão terminar. Diplomatas que acompanharam de perto os diálogos entre os países para organizar esse encontro, a reunião deve se caracterizar como um encontro amistoso entre Lula e Trump. Mesmo assim, o Itamaraty alerta que é necessário estar preparado para uma surpresa de última hora. Quem gosta de futebol sabe que às vezes jogo amistoso também não termina bem. Apesar do clima ser amistoso entre os diplomatas que organizaram o encontro, com Donald Trump a gente precisa ter os dois pés atrás, porque é sempre possível que ele arme uma emboscada, que ele crie um fato político novo, como fez com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, como fez com Zelensky, como fez com Macron, como fez com outros líderes. Várias reuniões com Trump são ok, andam conforme o protocolo, mas a gente não pode esperar nada de Donald... Aliás, a gente pode esperar nada e tudo de Donald Trump ao mesmo tempo. Esse é o grande risco dessa reunião. Mas tem gente que está organizando o encontro há algum tempo. Entre essas pessoas, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, né, que também era ministro, também adiantou os temas da reunião entre o presidente e o estadunidense. Ele falou à Globo News hoje e disse que, além dos temas que a gente citou, também há um risco das novas tarifas, de um tarifaço 2.0. Em julho de 2025, o governo Trump abriu uma investigação contra práticas comerciais que, segundo o governo dos Estados Unidos, são práticas consideradas desleais. E entre essas práticas estaria o PIX, o sistema de pagamentos brasileiro. Segundo Alckmin, é preciso esclarecer o funcionamento da ferramenta de pagamentos para o país anfitrião. Ele admitiu também que o risco de sanções é uma preocupação do governo, mas adiantou que não haverá tabus durante o encontro. Vamos ver o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin? Não tem tema proibido. Então vamos conversar, big techs, terras raras, data centers, política tarifária, não tarifária. Você tem aí
uma agenda importante, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem tido papel importante nessas negociações com os Estados Unidos e também com outros países. Foi o que eu disse. Amanhã a gente vai acompanhar certamente uma cobertura ampla nos nossos jornais, no N1, no Desperta, no Urgente, no N2, sobre essa reunião, mas as expectativas são diversas. Pode acontecer muita coisa, como pode não acontecer absolutamente nada. Continue acompanhando, que nós vamos acompanhar com vocês. Falamos sobre Estados Unidos, agora vamos falar sobre Brasil e sobre eleições. As eleições estão chegando e Lula está empatado com Flávio Bolsonaro, tecnicamente, segundo nova rodada de pesquisa Meio Ideia divulgada nessa quarta-feira. Vamos aos dados? Coloca na tela para a gente aqui, eu vou ler o que eu acho importante para vocês. Lula 40, Flávio 36, Caiado 5, Zema 3, e o resto não importa muito, são candidatos com menor intenção de voto e menos relevância também nesse debate político. No segundo turno, a disputa já é mais acirrada, os candidatos aparecem empatados. Vamos para a tela do segundo turno. Flávio numericamente à frente do Lula, na pesquisa Meia Ideia, 45,3 contra 44,7 do presidente Lula. No segundo turno, pesquisa Meio Ideia. Então, a gente tem aqui uma disputa mais acirrada. Eu já falei isso nos outros jornais e as análises que a gente faz no ICL aqui vão todas nesse sentido. As eleições estão muito longe. A gente está muito longe das eleições, não começou a campanha, o Flávio não foi visto pela maioria dos brasileiros. Muitas pessoas que dizem que vão votar no Flávio Bolsonaro vão votar pelo sobrenome, não por quem ele é. Talvez, conhecendo o Flávio e vendo a figura que ele representa politicamente, muita gente desista de votar no Flávio. Isso não quer dizer que a campanha vai ser fácil, não quer dizer que a campanha está decidida, mas ainda é muito prematuro a gente fazer uma análise mais aprofundada sobre esses resultados, porque o jogo político ainda não começou efetivamente. A gente vai ter aí, certamente, a campanha modificando bastante os números e o Flávio Bolsonaro, mas ainda assim o Flávio Bolsonaro se mostrou nas pesquisas e certamente durante a campanha um candidato competitivo contra o presidente Lula. Falando em pesquisa, vamos para mais uma pesquisa, agora falando sobre os estados. A gente trouxe aqui a pesquisa Meio Ideia, vamos falar sobre a pesquisa Quest, que trouxe simulações de segundo turno em 10 estados. Foram testados cenários com Lula contra Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, por isso que na pesquisa anterior eu disse que eu falaria só esses, que são os nomes até agora mais relevantes nesse debate. No cenário contra o Flávio, a disputa aparece dividida por região. Se vocês quiserem, pode colocar na tela aqui já, pessoal. O Flávio tem vantagem em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Rio Grande do Sul, tá aqui, ó. Rio Grande do Sul, o Flávio Bolsonaro 57,31, Paraná 50,30, Goiás 47,34, São Paulo 47,35, Rio 45,32. Lembrando que o Flávio é do Rio de Janeiro, né? E aí, nas outras amostragens, o presidente Lula aparece na frente. Minas Gerais, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia são os estados onde o presidente Lula tem maior vantagem, ainda tem indecisos, brancos e nulos, ou não vão votar em ninguém. A dominância do presidente Lula continua nos estados onde ele tradicionalmente tem uma votação muito expressiva, os estados do Nordeste, nesse caso também o Pará, e Minas Gerais. O presidente Lula ganhou Minas Gerais nas eleições passadas, Minas que é conhecido como swing state brasileiro, né? O estado brasileiro que determina quem vai levar as eleições. Ganhou Minas, ganha as eleições, pelo menos tem sido assim desde a redemocratização. Na próxima tela a gente tem os resultados contra o Romeu Zema, que é o outro candidato que aparece bem colocado. O Romeu Zema está na frente em Minas Gerais, mas a margem é pequena, está empatado. São Paulo também na frente numericamente, Goiás na frente numericamente, mas empatado, Paraná também na frente, Rio Grande do Sul empate e aí para baixo é goleada. Lula ganha nos outros estados, nos outros cenários testados, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia. Claro, Romeu Zema tem um resultado melhor em Minas Gerais, é o estado onde ele foi governador por 2 vezes e é muito bem avaliado, inclusive, como governador, apesar dos problemas, das denúncias que são muitas contra o governo do Romeu Zema, mas, pelo menos numericamente, aqui estão empatados, né? 38 e 37 é empate técnico, ainda que não seja empate numérico. Ronaldo Caiado, vocês sabem que estado ele está ganhando, né?
Ronaldo Caiado está ganhando no seu próprio estado, Goiás, 51-26. Ronaldo Caiado é muito bem avaliado em Goiás, governador por 2 mandatos, agora tentando ser presidente da República, então ganha em Goiás. Em São Paulo, Lula na frente, mas um empate numérico. Paraná, ainda o Caiado na frente. Nos outros estados todos, o presidente Lula na frente. Rio Grande do Sul, Minas, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Bahia. Destaque para Bahia, 56-15 do presidente Lula contra o Ronaldo Caiado, ex-governador do Goiás, do PSD. Então aí as amostragens que trazem para a gente um cenário mais ou menos esperado. Sul e Sudeste com vantagem para os candidatos da centro-direita, da extrema-direita. Nordeste e Norte do Brasil, normalmente com vantagem para o presidente Lula. Mas se você olhar os resultados, os números em São Paulo não são ruins para o Lula, tá? São números que mostram uma votação expressiva e que podem ajudar o presidente a vencer as eleições deste ano. 5 horas e 21 minutos, já votaram na enquete, a enquete está aí no nosso chat, você que está assistindo pelo YouTube, quem é que deve aparecer na delação de Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira ou Davi Alcolumbre. Vote aí que daqui a pouco a gente traz o resultado da nossa enquete. Também aproveite para deixar o seu comentário e curtir o vídeo para ajudar o ICL Urgente a chegar mais longe. Falando um pouquinho sobre PL a dosimetria, PL da dosimetria na Câmara dos Deputados. O PT bateu o martelo e decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. O projeto reduz penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o líder do PT, o Pedro Xay, a ideia é aguardar a promulgação da lei para acionar o STF. Isso deve acontecer ainda hoje, né, Bruno? William, o STF tende a validar a lei, mesmo com ressalvas importantes sobre a ameaça à democracia. Uma parte dos magistrados vê o projeto como um possível incentivo a novos atos golpistas, mas ainda assim há consenso de que a definição das penas cabe ao Congresso. A leitura interna é que o Supremo evita entrar em mais um confronto direto com o Parlamento, especialmente em um momento de desgaste institucional. Ao mesmo tempo, os ministros alertam que qualquer nova ameaça à democracia será respondida com rigor. Alexandre de Moraes já indicou que, mesmo com eventuais reduções de pena, o combate a atos antidemocráticos vai continuar firme, até porque a aplicação das novas regras deve ficar nas mãos do próprio Supremo, com análise caso a caso a partir de pedidos das defesas. William. Bruno, também a bancada do PT na Câmara dos Deputados decidiu apoiar oficialmente a instalação da CPI do Banco Master, a CPMI, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, incluindo deputados e senadores. Antes relutante, o partido agora é um dos signatários do requerimento apresentado pelas deputadas Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, e Heloísa Helena, da Rede. A mudança de postura ocorre depois de uma sequência de reveses políticos enfrentados pelo governo no Congresso. Até então, a estratégia do PT era evitar desgaste com o Centrão, já que a gente tem visto, até agora pelas informações trazidas sobre Daniel Vorcaro, de que os maiores implicados nessa história são deputados, senadores do Centrão. O PT, para tentar manter uma política de boa vizinhança, não criar novos problemas no Congresso, tinha tirado o pé da CPI do Banco Master e decidido não apoiar formalmente, apesar de ter oferecido, claro, aos deputados assinaturas. Agora não, agora a bancada governista, Rede e PSOL, apoia oficialmente como signatário desse projeto de criação da CPMI do Banco Master. Então a gente espera agora ver se o Centrão vai querer avançar com a CPMI do Banco Master, sendo que quem está na mira, e em especial, são deputados e senadores do centro, da centro-direita e da extrema-direita. Sempre disse, o escândalo do Banco Master não é um escândalo da política, é um escândalo do Centrão, da centro-direita e da extrema-direita. É preciso dar nome aos bois, e nesse caso, os bois estão todos pastando no pasto do Centrão. Ainda no Congresso, falando agora sobre escala 6x1,
A comissão que analisa o fim da escala 6 por 1 rejeitou os mecanismos de compensação para empresas em troca da redução da jornada de trabalho. Segundo o presidente da comissão, o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, eles já enfrentam pressão dos setores econômicos para alterar o texto, e a tendência é que essa pressão aumente, em especial agora na reta final da comissão. Eles ainda analisam diferentes propostas que prevêem redução de jornada e mais dias de descanso sem corte de salário. Mas o ponto mais sensível, Bruno Concílio, é a discussão sobre uma compensação para o setor empresarial. Mais mamata para empresário, Bruno. William, o argumento do presidente da comissão é que em momentos de perda de direitos trabalhistas no passado, não houve qualquer compensação aos trabalhadores e que agora não faria sentido inverter essa lógica. Mesmo assim, admite que pode haver discussão sobre algum tipo de apoio a micro e pequenas empresas, que teriam menor capacidade de adaptação. Outro ponto de tensão é a regra de transição. O setor empresarial defende uma implementação mais lenta, enquanto a presidência da comissão sinaliza que a ideia é acelerar ao máximo a mudança, William. Bruno, e parlamentares ligados ao setor empresarial já estão articulando alterações para flexibilizar essa proposta, especialmente áreas como comércio e serviços. No entanto, a aposta do deputado Alencar Santana, que esteve aqui, inclusive, no ICL nessa semana, é que a pressão popular vai ser decisiva para garantir que as mudanças sejam feitas sem bolsa empresário, sem mamata para empresário. Não são eles que dizem que os movimentos sociais mamam na teta do governo, na teta do Estado. Então, chega de mamar na teta do Estado, empresário. A gente vai falar um pouquinho, antes de terminar o programa, está quase terminando, daqui a pouco, ICL Notícias, segunda edição, com Gabriela Varela, Chico Sai, grande elenco do N2, mas a gente vai falar um pouquinho sobre eleições ainda para terminar o programa. Depois de rejeitar o nome do Jorge Messias no STF, o PT agora passou a se movimentar para garantir um palanque forte em Minas Gerais. A cúpula do partido quer procurar Alexandre Calil como alternativa à campanha de Lula em Minas. Esse movimento acontece porque o Davi Alcolumbre traiu o presidente Lula, o governo federal, e ele é muito ligado ao Rodrigo Pacheco, que seria o nome, né, Bruno, do PT como apoio em Minas Gerais. William, nos bastidores, parte dos aliados avalia que Pacheco teria ajudado na articulação que garantiu os votos contrários à indicação de Jorge Messias. O episódio gerou ruído na relação com o governo e levantou dúvidas sobre a possibilidade dele disputar o governo de Minas. Mas oficialmente Lula segue tratando Pacheco como candidato. O presidente do PT, Edinho Silva, deve procurar o senador para medir essa disposição e tentar manter o diálogo. Enquanto isso, os aliados de Pacheco negam qualquer movimento contra o governo e dizem que ele, na verdade, atuou para ajudar Messias. É isso, Bruno. Que, na verdade, não é isso. Né? É isso que o Pacheco diz, né? É isso que os interlocutores dizem, mas não foi isso que aconteceu. Né? A gente sabe como o Davi Alcolumbre movimentou nomes no Senado Federal para derrubar a aprovação do nome do Jorge Messias, o indicado do presidente Lula ao STF. E aí, obviamente, a relação, que já não era exatamente de muita confiança, acabou sendo de menos confiança ainda entre os dois. Temos o resultado da enquete, meu diretor? Temos, então vamos colocar na tela quem estará na delação de Daniel Vorcaro. Mas aí vocês foram na opção mais fácil, pessoal. O Ciro Nogueira vai estar. Essa aí vocês podem ter como certeza. Depois, Ciro Nogueira 65, Nicolas Ferreira 11 e Davi Alcolumbre 23. Vocês foram na aposta mais fácil aí no chat. Esse aí vocês podem ter certeza que vai estar. O Davi Alcolumbre aí que seria uma surpresa. Será que o Alcolumbre vai estar na delação do Vorcaro? A gente vai descobrir muito em breve, assim que a delação for aprovada aí, a sequência de vazamentos que já estão acontecendo, talvez possam dar para a gente um cenário antes disso. Mas a gente tem aí, por enquanto, no nosso chat, pelo menos, vencendo a opção Ciro Nogueira. Dito isso, eu queria aproveitar para me despedir do meu querido Bruno Concílio, que esteve comigo nesta quarta-feira. Bruno, amanhã estaremos de volta aqui, eu e você, você e eu, e a nossa grande comunidade do ICL Urgente. É isso, William. Obrigado e até amanhã. Valeu, Bruno. Obrigada. Ontem, pessoal, tivemos... Mesma câmera. Calma. É que aqui, gente, eu faço rolê ICL, tem só uma câmera. Aqui são várias câmeras, eu preciso me habituar ainda. Vocês tenham calma comigo. Ontem a gente teve a nova ordem mundial, baita aula de Jamil Chad. Participação depois de Heloísa Vilela e Eduardo Moreira, falando sobre essa mudança no paradigma da política internacional.
Os Estados Unidos perdendo a dianteira dos debates diplomáticos, a China ganhando força, Irã, Cuba, Venezuela. Você perdeu? Não conseguiu assistir ontem? Fica tranquilo. A gente vai liberar para você o replay dessa baita aula do Jamil Chad, gravada dentro da sede da ONU, em Genebra, sobre a nova ordem mundial. Para isso, simples, aponta a câmera para o QR Code que está aqui no cantinho, ou iclurgente.com.br, se inscreve em 2 segundos e assiste esta baita aula de Jamil Chad. Dito isso, eu me despeço de vocês nessa quarta-feira, chamando agora o nosso excelente ICL Urgente com Gabriela Varela, Chico Sá e grande elenco. Vejo vocês amanhã no Rolê ICL e aqui no ICL Urgente. Em 1970, um oficial do Exército Brasileiro foi à Inglaterra a convite do governo britânico. Ao retornar, ele trouxe consigo um manual. Por mais de 50 anos, uma caixa com documentos reveladores e detalhes dessa história foi ocultada pelos donos do poder. E que levanta uma pergunta: o que não querem que você saiba sobre os anos de chumbo no Brasil? Dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia no ICL o documentário original Bandidos de Farda, investigação exclusiva sobre a verdade dos arquivos de Ciro Etchegóin, feita pela jornalista Juliana Dalpiva, com Igor Melo e Chico Otávio. Garanta seu ingresso para conhecer esse capítulo da história que até hoje fizeram questão de nos esconder. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.